Olá pessoal, nutricionista Darlan Chacon, e eu venho gravar esse vídeo aqui com a intenção de explicar para vocês o que é o diabetes, né? Bem, é uma preocupação que eu tenho e eu vou contar para vocês um caso de quando eu atendia no interior aqui da Paraíba, lá em São José do Bonfim. Eu recebi uma paciente certo dia e ela vinha muito apreensiva. A fisionomia dela era de uma pessoa que estava apreensiva, que estava cheia de dúvidas, de incertezas. E eu a recebi, como sempre recebi os pacientes, fui até a porta para recebê-la. Ela estava junto à mãe dela, era uma paciente de 25 anos e tinha acabado de receber o diagnóstico de que estava com diabetes, certo? E aí eu perguntei a ela, estou percebendo que você está um pouco apreensiva, está um pouco com medo talvez. A que se deve esse medo? Aí ela falou, bem, eu acabei de receber o diagnóstico de que estou com diabetes. E a cara dela realmente era de desespero, né? E aí eu perguntei, falei para ela, né? Calma, o que é que você sabe sobre diabetes? O que é que lhe foi explicado sobre o diabetes? E ela olhando bem para mim falou, nada, não me foi explicado nada. O médico me disse que eu estou com diabetes, que eu preciso tomar isso aqui. E jogou a receita na minha mão, tá? Então eu falei, primeiramente, vamos entender o que é a doença. Você recebeu um diagnóstico e agora precisa saber o que é essa doença que você tem para que você possa conduzir o tratamento da melhor maneira possível, né? Então, ela ainda com aquela cara apreensiva, aquela expressão realmente de quem está em desespero, justamente por não saber o que tinha. A gente escuta falar coisas horríveis aí sobre o diabetes, sobre as complicações que o diabetes pode trazer, né? Então, isso é muito complicado você jogar para um público leigo que não tem a obrigação de saber de que se tratam as doenças, não tem a obrigação. Você estudou outra área, você não precisa saber da área médica, não precisa saber de nutrição, não precisa saber de engenharia, né? Você busca o conhecimento, mas de fato aprofundado, você não vai ter conhecimento sobre as doenças, né? Então, no caso dessa pessoa que era residente no interior aqui da Paraíba, como eu falei, ela não tinha conhecimento sobre a doença e estava de fato muito apreensiva. Então, quando eu questionei o que é que ela sabia, ela falou que não foi falado nada para ela. O médico deu o diagnóstico, disse qual era a medicação que ela tinha que tomar e, como de costume, saiu cortando tudo quanto é alimento, não coma isso, não coma aquilo, mas de fato, o que é que fica? O que é que ela vai poder consumir? E isso era a raiz da aflição dessa paciente que eu recebi lá em São José do Bonfim. Então, esse vídeo está sendo gravado com justamente essa intenção de fazer com que você entenda um pouco a doença de forma simples, para perder um pouco esse medo e saber da responsabilidade que vem com o diagnóstico. O que é que nós temos de fato que fazer para prevenir e para tratar, tá bem? Primeiramente eu vou passar alguns dados que a Organização Mundial de Saúde tem a respeito do diabetes. Estima-se que 422 milhões de pessoas são acometidas pelo diabetes hoje, tá? Então é um número altíssimo, pessoal. É realmente um problema de saúde pública e a gente tem que ter atenção para poder se prevenir dessa doença e, uma vez que ela já esteja instalada, a gente saber a melhor forma de se tratar, tá bem? Procurar o profissional responsável para fazer o tratamento adequado. O tratamento ele pode ser através de medicação e de uma alimentação regrada ou só através da alimentação. Isso a depender de cada caso. Vai ter gente que vai precisar utilizar o hipoglicemiante oral, tá? Que é hipoglicemiante é o quê? O remédio que baixa a glicemia. Eu vou explicar tudo passo a passo. Pode ser administrado também a insulina, que é o hormônio que vai promover a entrada da glicose na célula. Então, vamos com calma que eu vou explicando passo a passo da maneira mais simples possível para que a gente desmistifique essa questão do diabetes, tá? Então, cerca de 422 milhões de pessoas no mundo todo têm o diabetes e cerca de 1,6 milhão de mortes anuais estão associadas diretamente ao diabetes. Então, é muita coisa, gente. É muita coisa e é por isso que a gente tem que ter esse compromisso de cuidar melhor da nossa alimentação, de cuidar melhor da atividade física, espantar o sedentarismo, ter hábitos de vida saudáveis para que a gente possa prevenir esse tipo de doença, tá? Então, basicamente, existem vários tipos de diabetes.
mas de significância, de importância para a população, os tipos que mais acometem a população são o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. Vamos explicar cada um. O diabetes tipo 1 é aquele em que a pessoa não tem capacidade de produzir a insulina. A insulina é um hormônio, tá, que é produzido pelo pâncreas. E qual a função desse hormônio? Esse hormônio tem a função de pegar a glicose, o açúcar que está na corrente sanguínea, e vai fornecer energia para os diversos tecidos corporais. Vamos lá, vamos imaginar. A corrente sanguínea passa por todo o corpo, né? Então o sangue vai pela corrente sanguínea, passando por todos os tecidos, todos os órgãos, da cabeça aos pés. E a grande intenção é levar nutrientes, tá? Oxigênio, para que o organismo funcione de forma satisfatória. Então, esse sangue, ele vai ter ali o açúcar, né, que é a chamada glicose, que precisa alimentar os diversos tecidos e os diversos órgãos. O indivíduo com diabetes, ele não tem a insulina, tá? No diabetes tipo 1, ele não tem a produção de insulina satisfatória. Então, o que é que vai acontecer? O açúcar, ou a glicose, vai ficar em abundância na corrente sanguínea e não vai conseguir, por falta de ajuda da glicose, passar da corrente sanguínea para dentro das células, que é onde, de fato, a glicose vai ser utilizada. Então, o indivíduo com diabetes tipo 1, ele precisa da insulina de fora do corpo, ou insulina exógena, tá? Então, está explicado o primeiro tipo de diabetes, é aquele que depende de um fornecimento de insulina de fora do corpo, porque ele não consegue produzir, tá bem? Então, o primeiro passo é esse. Normalmente, o indivíduo que tem diabetes tipo 1 é de idade mais jovem, tá? Normalmente acomete crianças, certo? Muito embora possa surgir sim em outras fases da vida. Diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 já tem um mecanismo um pouquinho diferente. Normalmente, embora isso esteja mudando, e está mudando justamente pela má alimentação da nossa população, o diabetes tipo 2 acomete mais pessoas após os 40, 50 anos. Tá? Por quê? Porque é uma doença que é advinda do acúmulo de hábitos não saudáveis e aí você chega a desenvolver o diabetes. Tá? No entanto, os hábitos alimentares, o sedentarismo, crianças cada vez menos ativas, até as brincadeiras pararam de ser mais de movimento e são cada vez mais na frente do computador. Então isso vem implicando no aparecimento do diabetes tipo 2 na infância. Isso é muito grave. Nós precisamos corrigir isso. E para corrigir é justamente com atividade física, com boa alimentação, com hábitos saudáveis. Nós precisamos focar muito nisso. Tá? Então, vamos lá. Diabetes tipo 2, a pessoa até produz insulina, tá? Mas ela não consegue ter o aproveitamento. O pâncreas produz o hormônio, mas de fato a gente não consegue ter o aproveitamento. A ação desse hormônio está prejudicada. Então, qual vai ser a consequência? Novamente, uma grande quantidade de açúcar no sangue, uma grande quantidade de glicose, que é o que nós chamamos tecnicamente de hiperglicemia, tá? O diabetes, por definição, é um conjunto de doenças metabólicas caracterizada principalmente por hiperglicemia, ou seja, grande quantidade de glicose no sangue, tá? Então, entendido isso aí, vamos para o terceiro tipo mais comum, que é o diabetes gestacional. O diabetes gestacional é aquele que é descoberto, é diagnosticado durante a gestação, tá? Então, a mulher que previamente tinha taxas normais de glicose, não tinha glicemia elevada, que esse açúcar no sangue não era elevado, e durante a gestação ela descobre que está com essa glicemia elevada, é chamado diabetes gestacional, tá? Caso a mulher consiga normalizar a glicose, passou a gestação, ela consiga estabelecer níveis normais de glicose, ela pode não ser diabética pelo resto da vida, tá bem? Então, cuidando da alimentação, esse quadro pode ser plenamente corrigido. Então, e daí por diante, ela vai ter uma vida saudável sem ser diabética de fato. Mas ser diabética durante a gestação aumenta o risco do diabetes no restante da vida. Tá? Explicados esses três tipos,
O que é que a pessoa precisa fazer quando descobre que tem diabetes? A minha paciente lá que chegou cheia de aflição, cheia de dúvidas, o que é que ela precisa fazer? No caso dela, ela tinha que tomar a medicação, tá? Que é a medicação hipoglicemiante, ou seja, que baixa a glicemia, e cuidar da alimentação. O que é que o diabético tem de fato que fazer, gente? Olha, eu costumo dizer que o diabético ele tem que fazer nada mais, nada menos do que toda a população já deveria fazer. Adahan, como assim? Todo mundo tem que se alimentar como um indivíduo diabético? Deveria sim. Por quê? Açúcar não faz bem a ninguém. Carboidratos refinados, quando eu chamo carboidratos refinados, o que é que é? É o pão, o macarrão, o arroz que não seja integral. Tudo isso não é que seja proibido comer, mas é que a gente não deve ter como regra da boa alimentação, tá? Tapioca, inhame, cuscuz, macaxeira, pão, bolo, tudo isso pode ser consumido por todo mundo. No entanto, é preciso ter uma regra. E a regra deve ser sempre prezar por aquilo que o nosso organismo de fato precisa, tá? E aquilo que é supérfluo, que a gente come mais pelo sabor, porque é gostoso, aí isso aí deve entrar eventualmente. Mas o que acontece, gente, é que a refeição dos brasileiros, e na verdade isso é um movimento mundial, está cada vez mais repleta de gorduras, de sódio, de açúcar, e é esse tipo de exagero que está fazendo a população adoecer. Está avançando a obesidade, está avançando o diabetes. Com essas duas doenças aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares. Então, é por isso que é preciso ter uma regra da alimentação muito boa. A primeira dica que eu vou deixar para vocês, se querem cuidar do diabetes, se você já tem o diabetes e quer cuidar, ou se você quer prevenir essa doença, primeira dica, fuja de alimentos industrializados, tá? Os alimentos processados e ultraprocessados são um verdadeiro veneno para a saúde. Então procure ter uma alimentação mais regrada possível com alimentos in natura. Quanto menos você for a supermercados para comprar produtos empacotados e mais você for à feira para comprar produtos como frutas, verduras, castanhas, aí já é um bom sinal, já é um excelente sinal de que você está cuidando bem da sua saúde. Então essa é a primeira dica. Tente consumir mais produtos in natura. A segunda dica, que é valiosíssima para os indivíduos já com diabetes, é o seguinte. Eu falei que a alimentação deveria ser bem semelhante para indivíduos não diabéticos e diabéticos. Com o diabetes instalado, existe uma diferença com relação ao consumo de fibras. Enquanto para a população em geral, de 25 a 35 gramas de fibras seriam suficientes, para os indivíduos com diabetes, essa recomendação chega a 50 gramas de fibras por dia, certo? Então, Darlan, onde é que eu posso encontrar essas fontes de fibra? Primeira dica que eu dou, consumo de frutas e verduras. Se você não gosta das verduras, procure colocar ela numa sopa, bate no liquidificador, coloca num suco verde, dá uma mascarada um pouquinho, certo? Usa criatividade para que você consuma esse tipo de alimento sem ser um martírio para você, tá bem? Frutas, muito dificilmente a gente não gosta de todas as frutas, né? O que muitas vezes acontece é perder o hábito de consumir e aí vai ficando para lá. Mas é muito importante retomar esse hábito de consumir as frutas justamente para cuidar da saúde. Então, esses alimentos fontes de carboidrato, eles não devem ser tirados da dieta, tá? O carboidrato é a fonte perfeita, digamos assim, de fornecimento de energia, principalmente para as células do cérebro, né, que dependem quase que exclusivamente da glicose para o fornecimento de energia. Então, não é para tirar o carboidrato, cortar o carboidrato, e sim para selecionar o tipo de carboidrato que vai consumir, tá? Então, como eu falei, frutas e verduras e os alimentos mais ricos em fibras. Então, inhame, macaxeira, batata doce, a gente colocar o macarrão integral, o arroz integral, o pão integral, o que não quer dizer, gente, que não possa comer um pão francês. Se você adora aquele pão francês quentinho, etc e tal, e isso é muito cultural e a gente tem que respeitar a cultura, então você pode sim colocar o seu pão francês. O que tem que ser entendido é, a regra deve prezar
pela nossa saúde, pelo melhor para o nosso organismo. E aí, como exceção, o pão francês pode entrar, tá? Uma outra dica que eu daria para os diabéticos é o seguinte, já falei do consumo de fibras, né, através de frutas, verduras e tudo isso que eu citei, e praticar atividade física. Essa não é a minha área em termos de prescrição. Então, como profissional de saúde, é meu papel estimular a prática de atividade física. Porque com esse tripé bem montado, alimentação, atividade física e boa qualidade do sono, a tua saúde tende a melhorar absurdamente. Então, tem sempre isso em mente. Atividade física, alimentação e sono. Logicamente, tem outros aspectos muito importantes, né? O aspecto emocional que deve ser cuidado, o aspecto espiritual, seja qual for a tua religião, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês, espero ter explicado um pouco do que é essa doença e ter quebrado essa barreira que muita gente tem de ter medo da doença, né? Realmente é algo que a gente deve abrir os olhos, mas deve ter cuidado e trazer esse cuidado para a nossa saúde, tá? Mas, uma vez diagnosticado com diabetes, não é o fim do mundo, a gente pode se cuidar e uma vez que não se tenha a hiperglicemia constante, ou seja, a glicose no sangue alta constantemente, nós não vamos ter as complicações advindas do diabetes, tá ok? Então um abraço, fiquem com Deus e até mais.